Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente, estamos começando o nosso bate-papo das 6 de hoje, né? Sexta-feira, fechando a semana, mais um tema importante aqui na nossa bancada, recebendo os nossos convidados nessa noite. Antes disso, vamos dar um pulinho lá fora, vamos espiar lá fora, vamos ver como é que está o trânsito, o movimento nesse final de tarde, começo de noite na BR-101, movimentada como sempre, né? Aqui no perímetro urbano de Linhares, pessoal seguindo para casa, alguns indo para a cidade do norte ali. Gente, vamos ter cuidado ao volante. Você que me ouve pela Rádio Sim FM, também estamos em cadeia, né? Em transmissão simultânea. Pessoal que também segue para o centro, não precisa tanta pressa, né? Vai devagar, que vai chegar direitinho, tem os semáforos aí, as retenções, e tem uns apressadinhos e os acidentes acabam ocorrendo. Gente, sexta-feira nós vamos trazer hoje um assunto muito importante. Vamos falar de saúde pública, né? Essa semana, nós estamos na semana de luta, né? Tivemos aí no dia 1º, Dia Mundial, Dia Internacional de Luta contra a AIDS, e nós estamos recebendo essa equipe, né, que está há vários anos imbuída nesse trabalho aí de conscientização, de apoio, de acolhimento, de amparo às pessoas, né, que acabam infectadas pelo vírus HIV e também as diversas infecções relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs. Aqui ao meu lado está Laura Feu, referência técnica do NAPS de Linhares. Ô, Laura, boa noite, bem-vinda de volta. Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui, tá? Prazer todo nosso. Nosso grande amigo Renato Cardia, psicólogo do NAPS. Renato, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer, né? Um ano. Exatamente. Né? Vivemos aqui, né? Tem a Gabi que está ali, que vai também aparecer. Exatamente. E é o trio Parada Dura, né? Juntos sempre, juntos. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai dar um alô ali para a Gabriela, que é enfermeira também do programa, né? Vai conversar conosco aqui nesse comecinho de programa. Gente, você de casa pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 996224547 para mandar perguntas, né? Sugestões, dar a sua opinião, dizer o que você acha do trabalho lá, né? Dessa equipe. Aliás, o NAPS faz um belo trabalho nos seus mais diversos programas, e esse programa é um programa muito importante, é um programa de prevenção. Dados aí da Organização Mundial de Saúde são mais dados de 2019, né? Não temos ainda fechado 2020, 38 milhões de pessoas no mundo vivendo com o vírus HIV. Apesar de todo o avanço, né, Laura, de toda a conquista com relação ao coquetel, enfim, aos medicamentos, mas uma doença... um vírus que leva a doenças extremamente graves, né? Sim, problemas muito certeza, sérios, né? Com complicações, né? Então, o HIV é uma doença, uma infecção não tratada, né? Vai virar uma AIDS e aí, né, se torna até fatal. Aliás, daqui a pouquinho vamos explicar direitinho essa situação, porque às vezes a gente faz confusão, né? Essa diferença. As pessoas começam a chamar HIV de uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? Não. Não é a mesma coisa, melhor dizendo. Deixa eu dar uma boa noite para a Gabi aqui, que está aqui conosco também, a enfermeira da equipe, a Gabriela Alcântara. Gabi, porque a gente está tão acostumada a conversar respeitosamente. Gabriela, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ótimo estar aqui. Pega o microfone aí para dar uma boa noite para a turma de casa aí. Dá uma olhadinha para aquela câmera ali. Esqueci que eu estava com o microfone. Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Ótimo estar aqui de novo. Prazer mais tê-la uma conosco. vez. Gabi
a mais nova do grupo? É a mais nova do trio. É, do trio. Do trio. É a trio. Do trio, mas já está veterana. Porque esse programa não é de hoje, né, gente? Não. Esse A programa faixa de uns 23 para 24 é anos. 24 anos, né? Aí segue o Renato, um dos primeiros que chegou. Aí É, depois a Laura, já temos 15 anos, Laura, que você está lá. Mais ou menos. E eu tenho quase 10 que estou trabalhando lá. Renato, e você que está lá, né, meu amigo, para fazer um trabalho que não é fácil, que é o trabalho de acolhimento, de ouvir as pessoas que chegam lá, às vezes com a cabeça cheia de dúvida e às vezes tem aquela certeza que ninguém quer e espera, mas que é preciso dar aquele primeiro amparo ali e, enfim, tentar organizar, ajudar a pessoa a organizar as coisas num momento tão difícil que é o diagnóstico, né? Na verdade, Cláudio, nós temos uma demanda, a maioria é espontânea, que funciona lá no NAPS, que no antigo Hospital Talma, é importante falar isso, de segunda a sexta, durante o dia todo. E a pessoa, quando vai e te procura para fazer o exame, é o verdadeiro sim ou não. Não é isso? Então, ela passa por um pré-aconselhamento, uma orientação, uma entrevista. Após isso, ela é encaminhada, é tirada as dúvidas, enfim, é encaminhada para o nosso laboratório para fazer o procedimento de coleta e, posteriormente, vem o resultado, onde o Renato também, às vezes a Gabi, Laura, né, quem tiver naquele momento, nós vamos dar o resultado. Em caso positivo, normalmente, não que Gabi não que Laura não, mas normalmente sou eu que dou esse resultado positivo. Então, é aquela velha história, as reações são as mais diversas. De ser humano para ser humano, todo não mundo tem, é diferente, né? não tem, como, as pessoas me perguntam, como que a pessoa reage? Cara, eu já vi gente correndo, já vi gente se ajoelhando, já vi de tudo, né, nesses anos. Então, é um diagnóstico, mesmo com a minha experiência, sempre dá um peso nas costas da gente, né? Porque, de acordo com a reação, a gente tem um impacto também, porque às vezes é uma reação mais boa, eu tenho que pedir socorro a Gabi, socorro a Laura, para ajudar também. É um copo d'água, é um cafezinho, né, é um cafezinho, né? Apoio, Porque a pessoa, ela acaba se culpando, né? Por que eu? Por quê? Porque eu fui pegar. Aí você tem que ser realista, né? A gente tem que assumir nossos atos. As responsabilidades. Né? Exatamente, é por aí. As reações são as mais diversas e a gente tem uma equipe exatamente para né? Eu faço um acolhimento e tal, aí tem a Laura, eu passo para a enfermeira e assim vai. Ô, Laura, é por isso que é uma equipe multidisciplinar, né? São vários profissionais ali, cada um com a sua sensibilidade para fazer esse trabalho. Exatamente, é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe preparada e existe assim, uma sintonia entre essa equipe, né? O doutor Renato começa e a gente completa, vai para a mão das enfermeiras, depois vem comigo e a gente faz aquele acolhimento e no fim a pessoa acaba ficando bem, porque o acolhimento é muito importante nesse momento, entendeu? Mostrar para aquele cliente que ele está num programa, que tem uma equipe voltada para cuidá-lo, né? Uma equipe especializada e o programa hoje está completo, está redondo, né? Tem uma equipe multiprofissional e isso é muito importante. Gente, a prevenção, a gente vem falando isso já há vários anos, é o fator primordial, né? A gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível, sobretudo com relação aos jovens, né? Na empolgação, às vezes, do primeiro namoro ou conheceu a gatinha. O Renato fala isso muito bem, né? Sabe explicar essas situações, porque isso é uma realidade cotidiana lá. Né? Na verdade, Cláudio, o jovem hoje, eu penso mais nisso, que a incidência de novos casos em jovens é muito alta. É muito alta. Vai para balada, aí toma asinha, usa mais uma coisinha, né? Aí vai lá, como o nosso colega vai no pelo, creu. Aí, o que acontece? Vem o arrependimento. Passou aquela fase. Meu Deus, o que eu fiz? Aí sai correndo lá pra gente, não é isso, Laura? A primeira atitude. Então, a gente tem que
socorrer, passar as orientações, enfim. Mas as pessoas estão banalizando muito. Estão banalizando muito. Isso é um perigo. Desculpe assim a comparação da minha época, apesar dessa aparência jovial, Muito jovem. de 18 anos, mais ou menos. Vamos parar, Renato? Mas na minha época, era um orgulho, entre aspas, lógico, a adquirir uma doença venérea, uma doença de rua. Pensamento machista da nossa na época era, né? né? Infelizmente. E né? hoje, com a evolução da ciência, da medicina, do tratamento, as pessoas falam, se eu pegar um HIV, né, Gabi? Se eu pegar se eu pegar um HIV, vou lá, vou tomar meu remedinho e vou tratar. Está resolvido. Só que vai tomar o resto da vida. Será que... Tem uns efeitos colaterais e tudo mais. Tem. Eu não quero tomar. Ô Gabi, o Renato falou da questão do jovem, né, que chega lá preocupado. Esse número tem sido cada vez maior, né, de pessoas cada vez mais jovens, inclusive, né, adolescentes até. Na hora que ele estava comentando, a gente trouxe até os dados que estamos compilando este ano. Aí. Este ano a gente está compilando já. Então, até novembro, como que ficou? Nós tivemos, início de novembro, a gente somou 39 novos diagnósticos aqui no município de Linhares. O Renato atendeu 39 novos casos. Isso não quer dizer que não chegou mais gente. Nosso programa, ele atende clientelas diversas. Entra e sai pessoas da cidade de Linhares o tempo todo, né? E assim também chegaram novas pessoas para morar aqui e são positivas também, e nós fazemos esse acolhimento. Mas dessas 39 novas pessoas, é interessante relatar que 24 delas tinham entre 25 a 39 anos. 8 entre 15 e 24 anos. Né? 39, 24 e 8, 32? Isso? Isso aí. Acertei a conta? Tá boa, ainda me conta. 32 de 39 pessoas jovens, adultos. Foi o que eu falei, foi o que eu acabei de falar. A banalização da doença, da transmissão. Usar camisinha, chupar bala sem tirar o papel. Na hora eu nem vi, depois eu tomo remédio. E por aí vai. Os relatos são os mais diversos possíveis. E como uma doença que ataca o sistema imune, o HIV, ele degenera o corpo, né? Ele traz as sequelas dele, traz não tem sequelas. jeito, né? Não é só a droga com seus efeitos colaterais. Tem danos, apesar da droga estar trabalhando a favor da vida, né? O vírus HIV ainda fica... A gente eu brinco falando com os pacientes, o antirretroviral, ele tranca o bichinho na jaula, mas o bichinho está lá, né? Ainda não há uma forma de eliminar esse bichinho que é o vírus, né, que você está falando. Aliás, vamos mostrar aí links, né, notícias que nos chegam, a gente falando desse assunto, sobre os avanços, né, gente? O El País trazendo essa matéria de hoje. Agora há pouco, uma vacina contra HIV chega à última fase de testes pela primeira vez em mais de 10 anos. Gente, é teste, tá? É algo que ainda está longe de ser realidade, uma vacina que vá... aliás, a vacina não é para curar, ali é para prevenir, né? Para o caso de uma relação e não correr o risco. Enfim, tem uma série de estudos sendo feitos, os avanços são muitos, né, Laura e Renato? Sim. Exato. A USP também buscando voluntários para testar essa vacina contra HIV. Depois é só você entrar na internet e buscar essa informação fresquinha, recente. Obviamente que melhor do que tudo isso é não se contaminar, né? Com certeza. Exatamente. Estão Com aí certeza. também, né, desenvolvendo o retroviral injetável, né, Gabi? Para fazer uma vez no mês, né? Vai lá, toma injeção, já fica é utilizado, protegido. né? O pessoal que aí elimina aquele monte de comprimido, é isso? Exatamente. Mas ainda não foi liberado no Brasil. A Anvisa ainda não autorizou. Mas tem essa novidade, né? Agora, gente, há de se lembrar os efeitos colaterais de todo medicamento, né? Sim, com certeza. Porque, na verdade, isso que as meninas estão falando é evolução da ciência. É, natural. Porque antigamente, na época do Cazuza, que se importava o AZT, era aquele bolo de medicação para tomar. Todo dia, né? Até um tempo atrás, aquele bolo hoje é 3 em 1, né, Laura? Sim. 3 em 1, 3 compostos em uma cápsula e por aí vai. Então as pessoas, devido a isso, falaram, não vou precisar tomar muito, né? E vai me dar sobrevida, que a pessoa que toma direitinho a medicação
a tendência é ela ficar com uma carga viral indetectável. Ou seja, a um nível, né, Gabriela, que a nível de exame laboratorial, ele cria um limite de visão. Então, essa pessoa indetectável, ela tem grande chance de não transmitir. Há uma chance bem remota de não transmitir. E eu sou daquela... transmitir, né? Mas... Não é melhor não pagar para ver, né? Exatamente. Ô, Laura, o problema de estudo, que a gente está falando aqui de infecções sexualmente transmissíveis, que não é só o HIV, naturalmente, nós temos outros problemas, tem o caso da sífilis aí, que dá um outro programa só sobre esse assunto. Com certeza. E aí é um ato de... Esse cuidado, essa prevenção, também é um ato de amor por si próprio e até por semelhante, porque há o risco aí de uma gravidez e toda uma situação que pode desencadear em função de uma irresponsabilidade, né? Sim, Cláudio. Eu quero só concluir aqui ainda sobre o HIV, que nós temos que deixar claro que é uma doença grave, né? E que nós temos muitos óbitos no Hospital Geral de Linhares. Isso se fala muito, entendeu? né? Nós temos muito óbitos. E devido à discriminação e o preconceito, isso não é divulgado, entendeu? Eu não posso divulgar que um cliente morreu com HIV ou com AIDS lá no hospital, porque eu vou expor a família, né? Isso até a própria legislação, a justiça entende dessa forma. Sem né? leis amparadas para isso. Ele morreu de um outro tipo de doença que não É uma infecção generalizada, é uma pneumonia, quanto, na verdade, morreu de AIDS, né? Mas não pode se divulgar. Então, isso faz com que a população desacredita que a AIDS existe, que a doença existe, porque não vê dados, né? Porque não vê estatística, não vê comprovação, não vê, a doença não deixa marca na pele, não tem sinal, né? Então, isso oculta muito o diagnóstico. E isso é péssimo para nós, né? Que estamos lá à frente, enfrentando essa epidemia. Todos os dias tem 1, 2, 3 casos novos de HIV, né? E é em adolescentes, jovens, mulheres casadas, né? Gestantes que, né, no pré-natal aparece muito. Então, a gente precisa deixar claro para a população que tem que se prevenir, porque é uma doença grave e está acontecendo óbitos constantemente no HGL. Hoje, nós temos 2 pacientes internados, um no Hospital Rio Doce e um no HGL, em estado grave. Em função da AIDS, complicações pelo HIV. Então, é o famoso diagnóstico tardio, não é isso? Diagnóstico tardio nós tivemos poucos esse ano. E diagnóstico tardio normalmente acontecem com o diagnóstico no hospital, né? Exatamente. As pessoas já graves. O problema é que esse diagnóstico tardio pode ser que essa pessoa tenha infectado dezenas de outras, né? Exatamente. Veja bem. Replicando a infecção, né? Sem, às vezes, nem ele mesmo sabe que ele tem ainda. Na verdade, uma coisa, desculpa eu falar assim, interromper, apesar de família da área de saúde, filho, médico, por aí vai, não sei porquê, isso eu falo todas as vezes, falo nas minhas palestras, a dificuldade também que os profissionais médicos têm de solicitar um exame de HIV. Que é um exame simples, né? Como uma rotina. Um exame básico. Como uma rotina. Muitas vezes vai no hospital com as pneumonias de repetição, bate e volta, bate e volta, bate e volta, e ninguém solicita um HIVzinho. O exame de sangue ali resolve o problema, né? Entendeu? Então, não estou criticando, pelo amor de Deus, caso ser bem interpretado, mas eu acho que a gente poderia ter mais diagnóstico. Porque existe uma projeção, né, Gabriela, me corrija se eu estiver errado, isso eu já vi em literatura, que para cada caso você teria de 7 a 8 que não sabe que tem. Eu imagino o tamanho desse problema, né? Entendeu? É por aí. Deixa eu só completar sobre Gabriela. Sobre a hospitalização, e eu vejo que é importante até para o nosso serviço que nós temos clientes que não acreditam que tem um HIV, que estão em abandono ao tratamento. Então, os que estão hospitalizados são pessoas de diagnóstico tardio, algumas poucas são, mas a grande maioria é porque elas não estavam em tratamento antirretroviral, não estavam acompanhando o diagnóstico que elas já sabem que tem. Então, aquele que não está tratando, que está assistindo a gente, nós estamos de braços abertos lá no programa. Antes, né? E estamos à disposição para continuar o tratamento, para você ter uma longevidade, uma qualidade de vida, ter saúde,
junto com esse vírus que está no seu corpo. Ô, Renato, e tem aquelas pessoas que ficam encucadas e não resolvem, não quero saber do resultado. Não, isso existe. É normal, né? Não vou fazer exame não para não descobrir o que eu não quero. Nossa, até porque, por exemplo, a nível de empresa, tem gente que tem medo. Será que a empresa vai me pedir? Ele descobre o diagnóstico dele, mas está entrando na empresa ou vai na empresa, é proibido por lei. Eu acho até que a empresa teria o direito, não? Não. Não é possível Não. É um direito o sigilo. O sigilo é amparado por lei. Ele tem o direito de não falar para ninguém. Por exemplo, muitas vezes a gente sabe que o fulano X transmitiu alguma coisa para o Y. Mas você não pode... Mas eu não posso falar que foi o X que transmitiu para o Y. Eu não posso ultrapassar aquela barreira da ética, do sigilo. Ele tem o direito de não falar, por que não usou camisinha? Por que não falou que tinha? Vem cá, um errou por não falar que tinha, o outro errou por não solicitar camisinha. Mas esse direito à intimidade não acaba trazendo aí um problema ainda maior, né? Porque... Cara, é a individualidade. É um desafio... É tipo da coisa assim, nós fazemos muitas ações extramuro. Conscientização, palestra... Palestras, eu faço muitas palestras, meninas, as ações ônibus da saúde, CIPATES e por aí vai. Quando a gente fornece um resultado na empresa, num cantinho lá, conversando com a pessoa, ou dentro do ônibus da saúde, num cantinho, a gente fala, você pega seu resultado, você não é obrigado a mostrar para a empresa nos solicitou a presença, mas você não é obrigado a mostrar seu resultado para a empresa. Entendi. Você, se deu alguma coisa, você pega e rasga. Se você quiser amassar, jogar fora, o exame é seu, não é da empresa. Isso é amparado por lei. Assim como nós, ao concluirmos aquela campanha ali dentro daquela empresa, aquela ação, nós não temos que dar satisfação aos diretores, quem se deu positivo, o resultado se não de deu, A ou B, o isso não resultado seja de A ou qual B, for. Uma questão de ética e sigilo. Entendeu? Porque a gente não faz só o HIV. A Sim, gente são faz várias o outras. exame da Sim. sífilis, Da da hepatite B, da B. hepatite C, que são também transmissíveis por sexo e sangue e são consideradas infecções silenciosas. Agora, alguém dizer sobre infecção sexualmente transmitível que não... eu não sabia. Hoje, no século XXI, eu acho difícil alguém não ter conhecimento dos métodos de prevenção e tudo mais. Né? Com Acho que, certeza. quanto a isso, não há o que se questionar. Né? Então, acho que daqui a pouco, no segundo bloco, pedir até aos nossos convidados falar um pouquinho em relação aos pais, os cuidados em orientar os filhos, adolescentes. Isso deixa a gente, inclusive, muito preocupado quando se diz que adolescentes, né, contraíram HIV, infelizmente. Né? Pessoas com 14, 15, 16 anos, em plena capacidade produtiva, né, e daqui a pouco de trabalho e tudo mais, e ter que enfrentar uma infecção grave, né, ter que cuidar de algo tão terrível. Gente, vamos para um rápido intervalo. Bate-papo das 6 hoje falando sobre a semana, né, o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro, e falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis de modo geral. Bate-papo das 6 volta já. Muito bem, de volta com o nosso bate-papo das 6 hoje, falando sobre um assunto muito importante, muito sério, gente. As infecções sexualmente transmissíveis, com ênfase no HIV, né, que pode desembocar para a AIDS, que é a doença, né, provocada pela baixa imunidade, né? A gente estava recebendo uma aula aqui dos nossos amigos, mas enfim, Laura, a gente foi para o intervalo falando sobre a questão dos adolescentes, né? A questão da relação sexual, que hoje a grande maioria das infecções estão relacionadas à relação sexual, né? E tem os casos de injetável, né, de droga, mas isso é pequeno, imagino, ou não? Na verdade, desculpa eu respondê-la, Pode ficar. a gente que faz a entrevista lá, é muito difícil a pessoa declarar Isso que é é muito- usuário de droga. É muito injetável. subjetivo também, é muito subjetivo, né? Aí vem uma contradição. Você usa droga, mas também namora, né? Não dá nem para saber Então, onde como foi, né? Porque a transmissão não é só sexual de algumas infecções. Tem o sangue, objetos cortantes, objetos perfurantes, né? Aquelas pessoas que
compartilham o alicate cortador de unha, levantador de cutícula, a tatuagem que reaproveita uma tinta, e a questão da higiene. Existem várias formas de transmissão que você pode adquirir pelo sangue, mas transmite pelo sexo. Olha que coisa interessante, né? Ô, Laura, e daí eu acho que entra a importância, né? A gente está falando aqui de adolescentes, né? Vocês recebendo um alto número de pessoas muito jovens lá, de os pais ficarem atentos, né? Eu acho que a questão da educação sexual é algo, parece que ainda em pleno século XXI, um tabu para se falar, né? Algo tão complicado, né? Como é? E a gente sabe que o importante é o diálogo, né? Os pais têm que aprender a dialogar com os filhos, falar de prevenção, né? Oferecer material, porque os jovens estão aí, nós estamos em pleno século, né? 21 e as coisas vão acontecer, né? Eles vão namorar e está cada vez mais precoce. Meninas de 10, 11 anos já estão fazendo sexo, né? Então, os pais têm que ficar atentos. Aquele pai que não tem condições, porque a gente sabe que é difícil falar de sexo com os filhos, né? Procure ajuda, né? Nos procure lá no NAPES, o doutor Renato, ele é psicólogo, ele é muito aberto, ele é muito esclarecido para falar. A enfermeira Gabriela também fala muito bem, né, sobre prevenção. Então, nos procure, a gente está aqui para ajudar, né, a solucionar, a dar ideias de como, né, elaborar. Nós temos cartilhas no programas para adolescentes, masculino e feminino, né, meninos? Nós temos livros, né, para os pais estar se baseando, para estar, né, colocando para os jovens. E até levar, eu sempre falo com os nossos colegas, trazem aqui os seus filhos, vamos conversar, para o doutor Renato fazer uma fala, né, porque o diálogo é muito importante, precisa falar de prevenção. Tem que falar, tem que falar da necessidade do uso do preservativo. Até nas nossas palestras, a Laura sabe disso, Gabi já viu, tem uma parte nos meus slides Data Show que eu coloco. A prevenção é assunto de família. Mas os pais têm dificuldade de falar sobre isso. O máximo que fala é o seguinte, cuidado para não engravidar. Se engravidar, o filho é seu, mas acaba o pai criando, né? O avô, né? O avô assume tudo. Acaba criando, né? Mas ninguém fala sobre usa uma camisinha. Deus me livre se um jovem levar na escola, levar uma camisinha para casa, que a escola ofertou. De vez em ensinar português, matemática, está ensinando sacanagem. Não vou citar a escola. Teve uma escola, foi ano passado, me convidou para fazer uma palestra, mas eu não podia falar de camisinha. Como que eu vou falar de prevenção em relação sexual sem falar de camisinha? Então é difícil, é muito difícil. É muito comum, tá? Esses dias atrás nós tivemos uma adolescente que foi vítima de violência sexual. E a maior preocupação da mãe dela, acompanhando, né, Gabi, com a ginecologista, é que, doutora, a senhora passa um anticoncepcional para ela. Com medo só da gravidez. Só da gravidez, não se preocupou de falar, doutora, né, ela está bem, tem como fazer os testes dela, né, não. Só a preocupação era se a menina ia engravidar, então ainda temos essa mentalidade aí. São casos extremos também, nesses casos de abuso, que aqui, infelizmente, na nossa região tem sido constantes, a gente tem divulgado. Agora, Gabriela, a gente há de se saber também, e aí os pais ficarem atentos com relação aos filhos, porque a promiscuidade também é algo que é terrível, né? Que acaba levando a esse tipo de problema, né? É algo que precisa se trabalhar e tem que se conversar em casa, né? Não há outro jeito. Como o Renato falou, é assunto de família, né? De se tratar em casa. Laura reforçou, os jovens, muitos jovens tendo relação sexual e relação sexual desprotegida. Precoce, né? Ô, Renato, fazendo uma retrospectiva, você está aqui em Linhares desde 83, né? Você estava falando aqui? Exatamente. Já tem um tempinho, né? Não vai falar a minha idade, quase que eu revelei sua idade aqui agora, né? Mas eu posso dizer que é o caçulinha da família, né? Eu que vou pedir para fazer o DNA, né, com o meu irmão. Ele falou porque eu sou, só porque eu tenho tatuagem, eu estou arriscado. E eu não sou motoqueiro, sou motociclista. O Renato, para quem não conhece, é irmão do doutor José Cardia, né? Do José Tenfiato Cardia. O Cardia é o mais velho da turma, né? São 4 irmãos, né, Renato? Exato. E o Renato é o caçula, e a gente nessa brincadeira, né? O Cardia lembrando aqui que o Renato é o caçulinha.
Mas, Renato, lembrar que a década de 80, aí os mais jovens não viveram, não vão saber. Se pegarem os livros aí, certamente, né? As páginas de jornais vão saber que a história não foi bonita de 80 a 90, que foi uma década realmente de pandemia, né? O que acontece? Os primeiros casos confirmados como HIV, porque, na verdade, esse vírus, ele é antigo. Uhum. Mas ele sofreu mutações, né? Tem histórias do macaco vermelho, chimpanzé vermelho, macaco vermelho, e por aí vai. Que houve uma mutação e as pessoas passaram a adoecer, ninguém descobriram esse vírus chamado HIV, lá para 81, 82. No início, era chamada a praga dos gays. Por quê? Principalmente por causa da relação anal, que é uma relação que dá muita fissura, machuca. Porque se você, numa relação sexual, pegar o órgão sexual, tanto masculino ou feminino, colocar num microscópio, vai ver microlesões, né? Pontinhos de entrada e de saída. E aí esse alto índice de contaminação. Porque ninguém se prevenia, não sabia o que era, e foi onde deu aquela explosão da AIDS, né? A doença imunodeficiência humana. Na verdade, a gente fala AIDS, é legal esclarecer isso. Vamos explicar para quem está em casa. A AIDS é uma palavra em inglês universal, que em português é SIDA, SIDA com S. Síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Sinal é o que você vê, sintoma é o que você sente. Então, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, é um vírusinho que ataca, que você adquiriu, que atacou a sua imunidade. O adquirido, ou seja, a pessoa não nasceu com aquilo. Não nasceu com ela. É isso aí. Ataca o sistema imunológico. E de lá para cá, gente, muitos estudos sendo feitos, mas ainda, infelizmente, não temos não foi batido o martelo, não há uma vacina, nada que diga, a pessoa está curada nesse sentido, apesar de muitas notícias. Agora, o que vale disso tudo realmente o fator prevenção, né? Acho que é o que tem que ser batido nessa tecla, porque assim, a informação está aí para todo mundo, as pessoas sabem que tem que se prevenir, mas eu fico aqui pensando por quê, né? O que leva a pessoa a não se precaver numa hora dessas, né? Desculpa, português, é o famoso libido. É a energia sexual, é aquele momento, é o tesão, é o desejo. Mas aí a pergunta é, como que a aí pessoa... o cara esquece de tudo. Por que não usou camisinha? Eu faço as minhas perguntas. Porque não tinha, eu tomo remédio, a pessoa associa a camisinha, né, Gabi, a prevenção de gravidez, esquece que camisinha, você protege a gravidez e protege contra as doenças, as infecções sexuais. Ela foi criada não para a gravidez no primeiro plano, né? Não, na verdade, a camisinha, como antigamente era chamada camisinha de Vênus. Nós somos dessa época. Eu não sou dessa época, eu quero deixar claro. Vou declarar a idade. As mais jovens não sabem, né? Camisa de Vênus. Mas, na verdade, era realmente o objetivo maior a gravidez. Era? Então, gravidez. No primeiro momento era para a gravidez. Primeiro momento a gravidez. Aí, lógico, ela porque foi na década de 80, né? Exato. Os preservativos eram muito caros também, né? Exatamente. Hoje está aí. Hoje, de graça, né? Se quiser comprar baratíssimo, e ainda assim há dificuldade. De graça, as pessoas são relapsas nesse sentido. Distribuído em todas as unidades básicas de saúde do município de Linhares, né? Só procurar a unidade e requerer, né? E dentro disso, né, falando das unidades, você falou imunodeficiência adquirida. Você não nasce com ela, mas também tem a condição de a mãe passar para o filho. É outro fator né? de risco, então, nesse momento, a importância do pré-natal daquela mulher. E o pré-natal da gestante e do parceiro. Né? Era o que eu dizia aqui, né? O amor a si, porque assim, numa relação dessa pode ocorrer as duas coisas, né? Contrair uma infecção e ainda ficar grávida, né? Isso. Perfeito. Exatamente. É óbvio que hoje, com toda a tecnologia, com um pré-natal, como você disse, né, Gabriela? É possível que o bebê, a gestação prossiga sem que ele seja contaminado, mas há o risco, né? Há o risco. Bom, quanto ao tratamento à gestante portadora, né?
A gestante, nós tivemos alguns casos que foram diagnosticados no pré-natal, aí está o bom trabalho da atenção primária também. As unidades de saúde também fazem os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, e principalmente tem um foco muito especial nas gestantes por causa dessas crianças que vão vir. A mulher fazendo o pré-natal, diagnosticou positivo HIV naquele momento, ela é acolhida pela equipe de saúde daquela unidade e ela é encaminhada para nosso serviço para seguir com o protocolo de cuidados àquela pessoa e de prevenção àquele bebê, com o uso de antirretroviral. O parto também tem que ser com um cuidado diferente. Usa-se umas drogas, a droga meio que ataque, né? Para evitar a transmissão para esse bebê na hora do parto. Que é na hora do parto que o risco é maior, né? É na hora do parto que pode ocorrer a contaminação, é isso? Que a gente chama transmissão vertical, não é isso? Isso. No momento do parto, durante o pré-natal, durante a gestação, no momento do parto também se cuida. E depois dessa criança nascer, ela também usa um pouco de antirretroviral por alguns meses, né? É acompanhada conosco até esse diagnóstico vir negativo, lá com 1 ano e meio de vida. Isso tudo, então, vai ter um trabalho intenso, né, da nossa equipe junto dessa gestante, de acolhimento, de conscientização. Ela também não pode amamentar. Isso. Inclusive, o papo do amamentar vale para quem tem HIV, não pode amamentar o bebê, mas aquelas mamães que estão amamentando, eu ainda amamento o meu bebê. Eu não posso compartilhar amamentando o filho de outra pessoa. É um papo legal, né, Renato? Exatamente. Ela tocou num assunto assim primordial. Acabou a mãe de leite. A gente tem que se conscientizar disso. Às vezes, aquela mãe, igual a Bibi, tem o neném já grande, já ainda amamenta 1 ano, 2 anos amamentando, e nesse período, se ela se contaminou, essa pessoa que está amamentando se contaminou, aí a vizinha, a prima, a irmã, que secou o leite, deixa eu usar seu leite. A ama de leite, né? A mãe de leite. Porque, para vocês entenderem, onde tem a maior probabilidade de contaminação é na amamentação. Né? É onde a maior probabilidade de transmissão do vírus é mais do que a relação sexual, é mais do que qualquer outra coisa. Está no leite materno de uma mãe infectada, que não se cuidou, que não tratou. Por isso, gente, não amamente. Secou o leite, vamos tentar, né? O leite artificial. Igual nossas crianças, elas são acompanhadas, são orientadas nessa questão do leite, enfim. E recebem o leite do governo federal, do até governo 2 federal, anos. Né? Nós temos todo o apoio do governo estadual, principalmente da prefeitura. A prefeitura nos dá a cobertura, o governo federal, enfim. Não falta o leite, por exemplo, para essa criança exposta. Então não há motivos, né, para se negligenciar uma situação tão séria, né, tão delicada, né, Gabriel? Com certeza. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, bate-papo das 6, hoje falando sobre o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Foi celebrado no dia 1º, mas essa semana, o mês de dezembro todo, aliás, o ano inteiro, a gente falando desse assunto. Daqui a pouco eu pedi a Gabriela, se ela tiver aí os dados, né, de 2020, os dados atualizados do número de pessoas com HIV positivo aqui no município de Linhares e os cuidados, né, a prevenção que você deve tomar a cada dia. Bate-papo das 6 volta já. Voltamos com o nosso bate-papo das 6 de hoje, falando, né, sobre a semana, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Já são quase 40 anos, né, aqui no Brasil, dessa luta mais intensa. A gente relembrava aqui, né, Renato? Exato. Essa fase aguda que a gente teve na década de 80, quando muitos artistas, né, pessoas conhecidas que tinham dinheiro e tudo, infelizmente, perderam a vida. O primeiro exemplo foi o Cazuza, né? Exatamente. O pai dele
dono de uma gravadora famosa na época, né? Exatamente. Vou falar o nome, é Som Livre. Ele importava dos Estados Unidos a medicação. Que ainda o SUS não tinha, ou tinha. Não, o Brasil hoje é um exemplo no mundo. Hoje não. O Brasil é um exemplo em termos de tratamento. E histórias contam que quando Cazuza faleceu, encontrou-se saco de remédio que ele não tomava. Ele era meio maluco também nesse sentido. Meio maluco sou eu. Mas e para quem, né, para quem está curioso... Mas muito inteligente, muito, um poeta, né? Só que... irresponsável. Exato. Não podemos negar que era muito irresponsável. E não era exemplo para jovem nenhum de hoje em dia. E teve vários outros artistas que eu prefiro não citar o nome, né? E teve o caso também do Renato Russo e outros que morreu também em função do HIV. Gente, não é brincadeira, não é uma infecção simples. É a mesma, né? Que levou Cazuza, Fred Mercury e tantos outros. Exato. Obviamente que hoje, com a tecnologia, com o avanço da ciência, mas não tem cura. É uma infecção, leva a uma doença, a problemas, uma doença incurável, né? Em que os cuidados estão aí, a prevenção é como usar máscara no dia a dia, né? Aqui a gente está sem máscara em função do distanciamento que a gente tem aqui no programa, né? A distância que nós estamos. Mas, enfim, a própria Covid traz essa reflexão nesse sentido, né? De que com certeza. É preciso se prevenir, usar as ferramentas que se tem, né? Laura ou Gabi que vai me trazer a informação aí, gente, para saber os dados aí atualizados. Eu acho que Laura... Laura. Laura, para o pessoal que faz acompanhamento lá no NAPSA, hoje os dados aqui de Linhares, quantas pessoas estão em tratamento, né, com a questão do HIV positivo aqui? Então, o programa hoje nós já foi, né, se passou pelo programa mais ou menos aí 1.300 pessoas. Uns, infelizmente, faleceram, outros foram transferidos, mas hoje em acompanhamento, né, conosco, na faixa aí de 800 clientes. 800 pessoas. Naturalmente, a gente falava aqui, né, pessoas que vêm de outras cidades e tudo mais, mas o NAPS de Linhares concentra essa demanda hoje de cerca de 800 pacientes em acompanhamento, tratamento conosco, né? E a demanda sempre aumentando, né? Como a Gabriela falou, só esse mês de novembro nós tivemos aí 40 novos casos de HIV, né? Até novembro. E não só do HIV, mas outras DSTs também, né? Assim como a hepatite B, hepatite C, a sífilis, né? Que é muito grave também, que é muito grave, que tem acometido muito, principalmente as gestantes, né? Então a gente tenta estar sempre intensificando as nossas ações de prevenção, né, nas empresas, no público masculino, que é mais difícil de acessar o sistema de saúde. Agora, essa semana, né, nós, com o Dezembro Vermelho, intensificamos as nossas ações nas empresas. Ontem nós fomos numa empresa aqui de Linhares, né, na Panam, e conseguimos realizar bastante testes lá. O bom é que vocês fazem aí já um trabalho coletivo, já pega aquela turma ali, já... É direto, lógico, a pandemia deu uma diminuída, mas nós, sempre que solicitado, nós estamos presentes fazendo ações na rua, com ônibus da saúde. CTA itinerante, né? A gente tem um ônibus da saúde. Renato, de certa forma também a pandemia não trouxe um momento para as pessoas, porque assim, aí houve o afastamento, imagino que o número de casos nesse sentido deve ter caído também nesse período, né? Claro, as pessoas não podiam ainda não podem, né, dependendo da situação, se relacionar nesse sentido, sobretudo relação sexual, né, gente? Mas é um momento também de refletir, né, sobre as atitudes, a forma de cuidar da própria vida. Né? Acho que é algo que não pode parar, essa reflexão. A pandemia, inicialmente, deu aquela baixada, né? As pessoas realmente ficaram em casa, agora está todo mundo na rua. E existe ainda um certo receio de procurar o serviço. Não é isso, Laura? Sim. Existe um receio de procurar o serviço, que é importante se testar. Porque não está escrito aqui, ó, eu tenho vírus. Eu costumo brincar, mas lógico, falando sério, numa empresa, as pessoas perguntam qual é a diferença HIV/AIDS. Eu falo, por exemplo, olhando aqui vocês, está todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo trabalhando. A AIDS não tem. E o HIV? Ninguém vai responder. Mas um olhando para o outro, hipoteticamente, né, pelo pensamento, dá para saber o que o outro tem? Quem que há 10 dias atrás, 15 dias atrás, um dia atrás,
transou sem camisinha com uma pessoa que não conhecia ou até conhecia. Aí você põe a pulga atrás da orelha. Boto. O meu papel é conscientizar exatamente. E às vezes a gente tem que ter um tratamento de choque, tem que dar uma pancada para as pessoas entenderem a questão da prevenção. Ô, Laura, e é tão interessante que é um programa tão completo, né? Eu acho que o SUS, como disse o Renato, ele é exemplo no mundo inteiro, né? Que a pessoa em qualquer cidade que esteja, ela está com essa dúvida, procura o serviço de atendimento, né? Hoje a gente tem uma grande vantagem no Brasil, né? Quase todas as cidades do nosso Brasil, os nossos municípios, todos têm o programa de DST-AIDS. As unidades básicas de saúde do nosso município, todas realizam a testagem, né? Tem dúvida ou, né, quer se testar, procure a unidade básica de saúde, nos procure lá no NAPS, faça o teste, né? Use o preservativo, procure se proteger, né? Se cuidar, se amar em primeiro lugar, né? Eu sempre digo que antes de amar alguém, nós temos que nos amar, né? Se prevenir, se cuidar, faz a testagem, procura a unidade de saúde. Hoje está tão fácil, está tão simples. O acesso muito prático. Nossa, gente, estamos nos minutos finais aqui, eu já vou agradecendo de lá para cá, assim, a Gabriela, e pedindo, Gabriela, aqui, assim, no finalzinho, vamos deixar aí já falamos bastante sobre prevenção, mas um aconselhamento, sobretudo aos mais jovens. Acho que os mais calejados já sabem o que tem que fazer, né? Só se for muito irresponsável mesmo. Mas, enfim, sobretudo os adolescentes que estejam nos acompanhando, e os pais de adolescentes, para que tomem as cautelas devidas, né? E agradecendo já a sua presença. Obrigada. Foi ótimo estar aqui conversando de novo sobre esse assunto. Esse assunto tem que ser lembrado sempre, né? Fica parecendo que está passando despercebido, tem que ser lembrado, né? A gente tem que criar esse alerta sempre, igual a gente falou. Às vezes a camisinha está relacionada à gravidez, não é. A relação sexual não ser tão promíscua, não ser tão banal, né? Tem pessoas realmente que, infelizmente, sejam jovens, sejam mais adultas, mais velhas, elas têm relação sexual sem camisinha e declaram que querem só ter assim, e fazem um teste rápido, ser a prevenção, e na verdade não é. O teste não é para prevenir. Ela tem que ter responsabilidade nesse momento. Assim como hoje está todo mundo usando máscara, né? Essa consciência todo mundo está tendo, nem que seja só simplesmente para entrar dentro de um lugar fechado, está todo mundo usando máscara. Então, por que não? É o mesmo olhar, mesmo procedimento, o mesmo raciocínio de evitar de você pegar algo e evitar de passar algo para alguém. Então, o preservativo ele serve para isso. Tem o preservativo masculino, tem o preservativo feminino também, que é distribuído. Se você fica desconfortável com o uso do masculino, busque entender, busque conhecer o feminino. A gente ainda tem disponível, né? As unidades de saúde também distribuem o feminino, que é outra opção, né? É prevenção. Tá certo. Obrigado, Gabriela, pela presença. Ô, Renato, te agradecer mais uma vez por essa contribuição, trazendo a gente falando desse assunto que é tão importante. Obrigado, viu? Acho que a gente devia falar mais sobre isso. Todo dia. Né? Falar disso todo dia. Sim, é um assunto que não devia parar. Legal que é um dia D, uma época especial, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a gente está enfatizando isso, mas é um assunto que deveria ser falado mais. O governo federal deixou uma propaganda na televisão, acho uns 3 anos, 4 anos, aquela da cordinha. Eu mesmo não aguentava olhar. A mesma eu não vi a hora daquela corda cair, quebrar, entendeu? De tanto que apareceu. Por que não investe mais? Por que não muda? Coloca outdoor, divulga mais a questão da prevenção. A gente faz papel de formiguinha, né, Laura? Né, Gabi? Nossas palestras, né? A nossa diretora atual, a Cassie, né, adora uma ação. A gente está sempre... vamos lá, vamos fazer. Mas tem que dar mais amplitude. Mas a coisa tem que ampliar. Não é só da gente. As escolas, falar mais sobre isso. Os pais e por aí vai. Casa, né? E os pais em casa. Principalmente. É por aí, mas valeu, Cláudio. Obrigado pela presença. O prazer é nosso. Ô, Laura, valeu, obrigado aí mais uma vez, né? Nesse bate-papo, falando sobre este assunto tão importante. E lembrar também, gente, o alto custo. Não estou falando de dinheiro, que é muita grana, né? Não é um programa barato, não.
Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na equipe, falando de uma doença tão grave, tão séria, né, que é o HIV, e que se não se cuidar, se não descobrir com antecedência, posteriormente vira uma AIDS, que ainda é um pouco mais grave. Então nós queremos agradecer essa oportunidade de estar aqui. E deixar claro que eu acredito que o governo federal ele investe pouco, né, na divulgação contra essa doença. Porque é uma doença cara, esses coquetéis são importados, né, doutor Renato? Caríssimos. Então, acho que o governo deveria investir mais em propagandas, em divulgação. É um custo muito alto. Falar em prevenção. E o que nós queremos deixar para os nossos jovens? Né? Sejam livres, né? Se cuidem, se amem, se protejam. Não se tornem totalmente dependentes daquele programa. Porque o cliente, uma vez que ele adquire o vírus do HIV, ele se torna dependente do programa pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Ou ele tem duas opções. Ou ele se cuida, toma o coquetel, ou ele vai morrer. Então, né, é tão bom ser livre, né? Viver tranquilo, em paz, sem precisar de ser controlado por exames, por medicamentos. Então, se previna, não tem outra forma. O único jeito de evitar contrair o vírus do HIV é a prevenção. É a prevenção, é o uso do preservativo. Laura, né? Obrigado, tá? Obrigado aos três. Parabéns a essa equipe pelo trabalho. Gente, estamos encerrando o bate-papo das 6 de hoje. Tem um repeteco, né? Tem a reprise desse programa nesse sábado pela manhã e domingo à tarde. Você que está aí no conforto do seu lar, descansando nesse final de semana também, acompanha a reprise desse programa. Obrigado pela audiência. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.